Dos mesmos criadores da crise de meia-idade, vem aí a crise dos 30, um fenômeno que promete atormentar todo mundo ou quase todo mundo que precisa passar pela terceira dezena de primaveras. E como o clássico De Repente 30 bem denuncia, a 30ª primavera é um bom momento para a gente fazer uma avaliação pessoal, em que a nossa vida amorosa, profissional e pessoal são avaliadas. Mas avaliadas por quem? Esse aí é o problema. Eu sou a Mivik. E eu sou Samu Strazer. E no programa de hoje a gente vai descobrir se 30 é mesmo a idade do sucesso, pode ser? Pode ser. E é isso aí, Vicky. Crise dos 30 anos, De Repente 30, e vou te falar, Vicky, chegou pra mim. Então, Samuel, como é que você tá se sentindo? As costas doem? Então, na verdade eu tô me sentindo bem. Já travei a coluna só uma vez, então acho que... Só uma vez? Só uma vez, é uma média legal aqui. Inclusive Com fizeram... quantos anos você travou a coluna? Com 29. 29, aí, eu achei um presságio. Foi, então, tava chegando, né? Uhum. Aí travei a coluna. Uma vez só, por enquanto. Não, acho que isso revela muito, né, do que a gente vai conversar hoje. E doeu, Samuel, fazer 30 anos? Não, né? Cara, foi assim, eu coloquei tanta expectativa, Vicky, pros 30 anos. A Vicky me conhece há um tempo e eu falava dos meus 30 anos pra ela há muito tempo. E eu tinha uma grande expectativa, porque eu tinha um projeto. Desde os 20 anos eu pensava nos meus 30. E agora que eu cheguei nos 30, não sei o que fazer daqui pra frente. Então, é sobre exatamente isso que a gente vai conversar. O programa de hoje vai ser uma terapia pra você que tem aí entre seus 25 e 35 anos. O legal é que hoje aqui no estúdio todo mundo tá na crise dos 30, exatamente. Né? Então vai tá todo mundo chorar junto aqui. Exatamente. E Samuel, a gente tem um clássico, né? Que se chama De Repente 30, que fala justamente sobre isso. E só pra gente contextualizar e começar o programa direitinho, eu vou pegar aqui uma informação que eu achei muito boa. Antes da gente falar da crise dos 30, eu queria só introduzir falando sobre a crise da meia-idade. Porque assim, tem muita gente que fala que isso aí de crise dos 30 é bobeira, vocês estão querendo adiantar as coisas, porque a crise mesmo é a da meia-idade, quando, né, a pessoa tá lá com 40, 50 anos. Mas calma, cada fase tem a sua dificuldade, né? Então deixa a gente viver a nossa crise dos 30. Aí quando a gente superar, já tem a crise de meia-idade pra gente viver. Toda época da vida tem uma crise. Exatamente. E daí a crise de meia-idade, então, ela foi uma expressão criada pelo psicólogo Elliot Jaques na década de 60. E ele criou, então, esse termo, né? A crise de meia-idade é um termo que existe na psicologia, viu? Não é bobeira. Para descrever, então, o processo de insegurança sofrido por volta, né, dos 40, 50 anos, na qual as pessoas percebem que estão ficando mais velhas. Então é uma crise existencial que está muito ligada ao envelhecimento. E daí a nossa crise, a crise dos 30, ela está muito ligada não tanto ao envelhecimento, né? Tem essa questão do envelhecimento também, mas não tanto assim... o copo ainda tá meio cheio, a gente não tá tão perto da morte, mas tem toda essa questão de sucesso. O 30 é a idade do sucesso, a gente tem esse senso comum de que o 30 é a idade do sucesso. E se a gente chegou nos 30 anos e ainda não tá bem sucedido, bate uma crise existencial. E assim, o lance de bem sucedido não é só profissionalmente, mas é pressão sobre o bem, né, ser bem sucedido na vida amorosa, ser bem sucedido com a sua família, né, ser bem sucedido, sei lá, você já chegou no shape que você queria, você está cuidando da sua saúde, a sua saúde está bem. Então assim, você já viveu tempo suficiente como adulto, né, tipo, você já viveu 12 anos como adulto, 12 anos dá para fazer bastante coisa. Então rola essa cobrança, tipo, nossa, onde eu cheguei agora? Já passou muito tempo que eu tô andando com as minhas próprias pernas. E aí bate essa pergunta aí, caraca, mas eu cheguei aonde eu queria já?
Exatamente. A gente tem até aqui um textinho que resume isso que a gente está falando, né? A crise dos 30 é um período em que a pessoa começa a refletir sobre sua trajetória de vida, como o Samu bem falou, questiona suas escolhas e o rumo em que sua vida está tomando. E daí começam as crises, né? Porque são muitas pressões, né? Vida profissional, vida amorosa, financeira, social, é muita coisa. E de repente 30 a gente vai ter, né? Eu acho que é um dos maiores clássicos, né? Sei lá. Ao do lado cinema. da música da Sandy, que o Vini bem lembrou a gente aqui. Exatamente. A gente tem a música da Sandy, né? Aquela dos 30, e tem De Repente 30 que falam muito sobre isso, né? E De Repente 30 acho que é um dos roncons assim que eu mais gosto. E fala exatamente sobre isso. A gente tem a Jenna, ela tem, se eu não me engano, 13 anos. E ela quer ser... Quer pular pros 30 direto, né? Exatamente. E tem até, o Samuel, eu anotei o diálogo que eu achei muito bom. O diálogo que ela tem com a mãe dela. Porque ela vai dar lá a festinha, acho que todo mundo já assistiu, né? Ela vai dar lá uma festinha, ela fica super frustrada. Só que antes ela tá se arrumando. E, cara, eu acho que toda menina já viveu aquele momento da Jenna que você se arruma, e você não sente que tá bom. Você passa maquiagem e você fala, nossa, a maquiagem tá horrível. Você coloca uma roupa e você fala, nossa, essa roupa tá horrível. O cabelo tá horrível. E é esse sentimento que a Jenna tá vivendo naquele momento. E eu acho que toda menina já viveu isso em algum instante. Vicky, eu concordo. Eu confesso que eu já passei por isso também. Não é só toda menina, não, cara. Não é um rolê de gênero. O meu cabelo não ficava no lugar por nada quando eu era adolescente. E hoje ainda tenho um pouquinho de trauma disso, mas tô superando. Tá vendo só? É importante isso, não é uma dor que todos vivenciam. E tem o diálogo, então, a Jenna, ela fala pra mãe dela, eu odeio a minha vida. Bem simples, assim, eu odeio a minha vida. E daí a mãe dela fala assim, só porque você não se parece com as garotas de revista, não quer dizer que você não seja bonita do seu próprio jeito. E ela tava falando da revista lá, aí ela fala, eu não quero ser bonita do meu próprio jeito, eu quero ser como essa gente, né, que é a gente da revista. Aí a mãe dela fala, elas não são gente, querida, elas são modelo. Tipo, é uma frase incrível que eu acho que retrata bem essa questão de... Eu acho que talvez hoje a gente possa trocar Instagram por... revista por Instagram. E a gente vê a vida de todo mundo perfeita, né? Vida financeira, amorosa, social, a pessoa passeia, acorda às 5 da manhã, tem vai tudo. Pro Pilates 3 horas da tarde. É impossível a gente ter essa vida, mas a gente idealiza muita coisa. E eu acho que lidar com pequenas ou grandes frustrações é tipo um processo da crise dos 30, né? Porque vai ter um monte de coisa que a gente ainda não vai ter conseguido, né, alcançar. É inevitável, assim. A Jenna lá, de Repente 30, quando ela pula para os 30 anos, ela começa a descobrir que profissionalmente ela é bem sucedida e tal, mas... ela também vai descobrindo que algumas coisas se perderam. Ela se afastou de algumas pessoas, né? Ela se tornou uma pessoa fria, sem amigos e tal. Então, assim, né? Sem amigos verdadeiros. E passa muito isso pela gente, né? Tipo, nossa, cara, aquele brother era tão gente boa e hoje eu nem falo com ele, sabe? E faz parte também de deixar pessoas ao longo da vida, né? Com 30 anos, muita gente já passou pela nossa vida, uma galera já foi embora, gente nova chegou, mas faz parte também das frustrações dos 30 anos. Verdade, Samu. E parece bobo, né, a gente falar de Repente 30 para falar dessa crise existencial, mas mesmo esse filme sendo só uma comédia romântica, o significado que ele traz é muito legal, né? Porque a Jenna, ela conseguiu tudo o que bem, entre aspas, era preciso para ser bem sucedido, né? E ela lê na revista, né? 30, porque 30 é a idade do sucesso, 30 é a idade do sucesso. Então ela chega aos 30 com tudo o que ela precisava para ser bem sucedida. Ela tem o melhor namorado, né? O namorado perfeito. Ela tem o emprego dos sonhos. Ela se sente bonita, tal. Exatamente. Ela é bem sucedida socialmente, financeiramente, né? Ela tem um super apartamento e daí ela percebe que ela tá super infeliz.
E foi aquilo que você falou, né? Ela não tem amigos verdadeiros, ela se afastou dos pais. Eu acho muito fofo a cena em que ela volta pra casa dos pais. E vai dormir no meio deles. E vai dormir no meio deles, porque a crise dos 30 é resumida nisso, você querendo voltar pro meio da sua família. Claro, quem teve uma família minimamente saudável, né? Tem pessoas que querem fugir. Eu sinto muita saudade dos meus pais e da minha irmã. Nossa senhora. E assim, eu vejo eles regularmente, né? Sei lá, pelo menos uma vez por semana, uma semana sim, uma semana não. Eu tô fazendo alguma coisa com eles, falo com eles diariamente. Mas dá uma saudade, sabe, de chegar em casa e, tipo, tomar um Nescau assistindo um Scooby-Doo, sei lá. Não é a mesma coisa, né? Visitar não é a mesma coisa de morar ali junto. E a gente preparou, então, um guia prático de sobrevivência à crise dos 30, que a gente vai falar aqui para vocês. A gente já contextualizou um pouquinho, né? E daí a gente tem uma coisa aqui que eu achei ótimo, que são os sinais de que você está na crise dos 30. Provavelmente, se você está em uma faixa etária de 25, 35 anos, você tá na crise dos 30, talvez de forma consciente, talvez não. Talvez você não seja uma pessoa mais evoluída, né? E não tá ligando muito para essas questões, porque existem, né, pessoas que são mais tranquilas com essas coisas e tá tudo certo também, e ensinam pra gente como é que a gente deve viver. E daí a gente tem o primeiro sinal, então, que seria a mudança de opinião. Então é uma fase em que você percebe que muito daquilo que você acreditava, você hoje não acredita mais, ou então você começa a questionar coisas que muitas vezes eram certezas na sua vida, você começa a mudar de opinião, talvez querer mudar de carreira. Ou algumas vontades, sabe? Sei lá, tipo, você tinha na cabeça, nossa, quando eu tiver dinheiro, eu quero ter um Eclipse, que é um carro muito cabuloso. Aí chega com 30 anos, você fala, cara, mas tem um Eclipse, não dá pra passar numa lombada com um Eclipse, entendeu? E hoje eu quero um conforto. Aí você começa a reavaliar algumas coisas, que é importante se abandonar também alguns conceitos pra trás e assumir outros daqui pra frente, né? Exato. Muitos desses planos a gente faz quando a gente tinha, sei lá, 15, 18 anos. A gente vai viver a nossa vida inteira com uma cabeça de 15 anos? Não, né? Mas, Vicky, vamos para um rápido intervalo, já a gente continua aí esse guia de sobrevivência à crise dos 30 anos. E de volta com o Pode Ser, e hoje a gente está falando sobre a crise dos 30, e a gente terminou o primeiro bloco falando sobre alguns sinais. Para você saber se você está na crise dos 30, temos alguns sinais. Então o primeiro foi mudança de opinião, e daí agora a gente vai para o segundo, que é cobrança interna. Então a ideia de que você agora é adulto, pode ser que você comece, né, a exigir de si mesmo muitas coisas. Então assim, ter uma casa, ter um emprego estável. Você começa, né, a se autocobrar. A sociedade já cobra e você também começa com essa autocobrança. E eu lembro muito, Vicky, eu tenho que trazer aqui o meu input de nerd, que é um mangá que vai lançar anime, que é o Kaiju número 8. O cara, ele tem 32 anos, o Kafka é o protagonista. E ele se dá por si de que ele tá com 32 anos e ele não chegou muito longe na vida. Ele trabalha no departamento de limpeza lá da cidade. E uma amiga de infância dele é, tipo, super famosa, trabalha, uma guerreirona cabulosa lá. E aí ele cai nessa crise de que, caraca, ela é super cabulosa e eu não cheguei, não fui longe, sabe? Aí trabalha com limpeza e, enfim, não tem um bom apartamento e tal. Ele entra nessa crise. E aí ele descobre que ele consegue fazer um concurso lá para entrar para polícia, entre aspas. E ele tenta fazer e ele não passa. E aí ele vive uma crise e tal, enfim. Isso é muito legal de acompanhar. Aí vem a parte da fantasia, que ele é picado por um bicho, ganha um superpoder e vai matar monstros. Mas acho que às vezes a gente só queria isso, né? Ganhar um superpoder do nada com 30 anos pra gente conseguir resolver o nosso problema. Pois é, cadê o nosso superpoder, né? Queria também.
Ou não, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu não sei se eu queria mais responsabilidades, amor. Mas vamos lá pro terceiro tópico, que o nosso tempo tá curto. Você começa a se questionar sobre o rumo da vida. Então também entrando, né, nessa questão da cobrança interna, você começa a se questionar para onde é que a sua vida está indo, né? Quais são seus sonhos? Se você está onde você queria, para onde é que você vai? E daí eu lembro muito de um outro filme, Samu, que é Tic Tic Boom, que a gente tem o Andrew Garfield como protagonista. O Homem-Aranha, aí é um crossover de Homem-Aranha com De Repente 30. A gente vai ver o Andrew Garfield vivendo a crise dos 30 dele. E, na verdade, essa história ela é baseada em uma história real, né? De um dramaturgo que realmente existiu. Eu vou até pegar aqui o nome dele que me fugiu. É o John. Ele tá num processo de escrever uma peça. Exatamente. Nova e tal. Ele é um dramaturgo, né? Ele quer muito fazer um musical de sucesso. Um musical que dê certo. Ah, aqui, peguei. É o Jonathan Larson. Ele foi uma pessoa que realmente existiu. É uma história muito emocionante, inclusive. E daí, nesse musical, no Tic Tic Boom, nesse filme, né? Que é um musical, a gente acompanha... E tem um musical também? Foi inspirado no musical. É a metalinguagem. A gente vai acompanhar o John, que ele vai fazer 30. E o filme já começa assim. Inclusive tem uma música que eu acho que é 30/90. E ele vai fazer 30 anos e ele tá desesperado, porque ele ainda não é um grande... Rola festa de aniversário? Rola uma festa de aniversário. E ele quer muito que os musicais dele dê certo. E ele não consegue, começa a bater toda aquela frustração de: será que eu não vou conseguir realizar meu sonho? Será que eu não sou bom bastante? Será que eu tomei todas as escolhas erradas? E tem essa primeira música que é até muito bonita. Ela tem vários trechos que vão falando disso. Ele vai falando do relógio, né, do tic-tac, e os anos estão ficando mais curtos e as rugas estão ficando mais longas. Tem várias analogias que ele faz ao longo da música falando sobre essa questão dos 30. E é uma história muito bonita também, que traz várias reflexões. Tem a questão da morte de amigos, porque eles falam também da AIDS nesse período. E ele é reconfortante e também assustador acompanhar a história dele, porque ele tá afobado ali para realizar os sonhos. Ele é uma pessoa super capacitada e talentosa, e mesmo assim mostra, sabe, como é muito difícil mesmo quando você é super talentoso e dedicado. Chega para todo mundo essa cobrança aí da vida. Um sinal importante aqui, Samuel, falta de ânimo para alguns eventos. Caraca, isso aí começou antes dos 30 pra mim já, Vic. Minha crise dos 30 vem se prolongando aí. Se bem que tem gente que ainda acha que eu sou mais animado do que a média dos meus amigos. Você é. Pode ter certeza que você é. Mas, se não tiver lugar pra sentar, aí não dá, não. É difícil, tem né? Né? Eu também prefiro quando tem um sofá. Vou denunciar aqui. O Marvin, o nosso repórter, jornalista aqui, ele falou que ele mantém uma cadeira de praia no porta-mala da casa dele para se prevenir desses rolês que não tem lugar para sentar. Pois é, e ele tá na crise dos 30 também. E daí a gente vai pro último tópico, que é: sente que algo está fora do lugar. Então aquela questão de sentir, né, o pássaro fora do ninho. Você não é nem mais adolescente, mas você ainda não se sente um adulto também. De fato, né, você tá correndo atrás das coisas, só que assim, quando você é adolescente, né, você tá na faculdade, você tá estudando, você tá em processo. Depois que você sai da faculdade, começa aquilo de tipo, tá, e agora? Você sabe mais ou menos assim, o que você tem que fazer, né? Você tem que estudar e você tem que arrumar um emprego. E aí você vai, arruma uma faculdade, faz um curso, sei lá, distribui um monte de currículo, entra em algum lugar, né, procura algum emprego que te dê uma tranquilidade, e é isso. Mas e aí, depois disso, o que fazer? Aí a gente tá realmente no freestyle da vida. A gente não tem script dos 30 pra frente. Dos 30 pra trás tem. Uhum.
E daí a gente pegou uma reportagem aqui bem legal da Folha de São Paulo, que é a crise dos 30 anos aflige jovens com pressão por estabilidade e sucesso, que é justamente isso, né? A gente chegando aos 30 anos, se comparando muitas vezes com gerações anteriores, né? Que com 30 anos já tinha 2 filhos, Nossa, já tinha carro, exatamente. casa, e a gente tem toda essa questão, toda essa crise financeira, política, econômica que a gente anda vivenciando, né? Não vai dar pra gente entrar em detalhes porque o tempo vai acabar, mas todas essas questões prejudicam muito as conquistas, né, da geração Z e dos millennials que estão nessa fase, né? A galera dos anos 90 que tá fazendo 30 anos, que tá 30, é a galera que eu vejo vários memes disso na internet, inclusive, tipo assim, ué, gente, como assim eu não tenho 18, tô fazendo 30, tipo, como assim? Chegou do nada. Exatamente. E daí nessa matéria a gente tem a Doyle Byock, que ela é psicóloga. Deixa eu ver aqui. Ela é uma escritora, na verdade. E ela escreveu um livro falando sobre isso, né? A crise dos 30. E ela define, né, essa crise como o primeiro estágio da vida adulta, né? Que é entre a adolescência e a meia-idade. E ela diz que a própria definição de que o adulto... ela diz que a definição do que é ser um adulto é muito filosófica. E é muito isso que a gente falou. Inclusive, a gente fez um podcast, né, sobre ser adulto. Sobre ser adulto e sobre envelhecência já. A gente tá indo de frente para trás. Nossa, verdade, Samuel. A gente vai falar depois sobre o quê? Adolescência. Adolescência, é isso. E ela fala assim, o que foi tipicamente definido pela cultura do que é ser adulto é o que é ser alguém estável, né? Que pode se sustentar, cuidar dos outros, sejam crianças ou idosos, há um senso de estabilidade financeira e das relações. E as mulheres, historicamente, sofrem com a exigência do casamento dos filhos. Então, essa questão dos 30 vem com isso, de tipo, você não pode mais estar planejando, estar estudando. Não, você já tem que estar... Você sabe quem você sabe qual é a sua profissão e você sabe quem é o amor da sua vida, entre aspas. E você tem filhos e que loucura tudo isso, né? Vamos para mais um intervalo e já volta para arrematar e te dar uma solução aí para a crise dos 30. É isso aí, pessoal. E como então passar pela crise dos 30, né, Vicky? Ó, anota aí para você entender. Alguns tópicos aqui. Primeiro, aceite a crise. Ela vai acontecer, galera. Você vai passar por todas essas coisas que a gente falou no segundo bloco. Pratique o autoconhecimento. É realmente um momento para você... Você já teve várias experiências. É um momento para você realmente decidir, não para sempre, mas você já tem base para avaliar o que é realmente importante para você. Então, se conheça. Faça terapia, que vai ajudar você a se conhecer e a aceitar a crise. Isso é essencial. Isso é essencial, cara. Devia ter um bolsa terapia para todo mundo. Na verdade, tem na rede pública, você pode ter acesso, né, a alguns programas e tal, que dão aí o acompanhamento com um terapeuta, né, psicólogo, gratuitamente. Experimente coisas novas. A vida não acabou, galera. Tipo assim, você chegou nos 30 anos, mas tem tempo ainda pra frente. Dá pra aprender, dá pra experimentar. E não se cobre tanto. Porque, cara, você fez bastante coisa. Parabéns. Algumas coisas você pisou na bola, tudo bem também. Mas vai ter tempo ainda pra você experimentar coisas novas. Não se cobre tanto dos seus erros. Só segue em frente. Exatamente, e é muito importante a gente falar de políticas públicas também nesse momento, né, Samu? E a gente tem, inclusive, lei aqui na cidade, né, que assegura que os jovens, eles tenham, né, acesso à educação, à cultura e a outras ferramentas, outros equipamentos públicos aqui na cidade. Sim, inclusive a Secretaria da Juventude foi criada através de uma lei aprovada aqui na Câmara Municipal e é muito interessante a gente ver que tem, por exemplo, esporte direcionado para essa galera dessa idade, para essa galera adulta. Então não é política pública só para as crianças, né? Tipo, você gosta de fazer um futebol, tem futebol para adulto também. Tem programas para você aprender novas habilidades relacionadas ao meio profissional, então tem como você procurar cursos gratuitos, né, tanto na prefeitura quanto alguns oferecidos pelo estado, pelo governo federal. Então assim,
acho que o poder público entende também que precisa ter um acompanhamento. Perfeito. É isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado do programa de hoje. A gente precisou falar bastante coisa, né? E eu só queria lembrar de Frances Ha, né? A gente tem a Frances, que ela tem 27 anos e ela também é uma pessoa que tá vivendo a crise dos 30 e muito bem. Ela vive de uma forma caótica. E tem um momento em que ela fala que tudo que ela quer da vida, um momento muito bonito, que ela fala que tudo que ela quer da vida é olhar para outra pessoa. Por exemplo, um momento em que você tá, sei lá, numa festa e você olha para uma outra pessoa e percebe que aquela pessoa é a sua pessoa no mundo. Então, para Frances, ela só quer ter uma pessoa. Então, eu queria deixar essa mensagem antes da gente terminar o programa. Que lindo, Vicky. Tá passando bem pela crise dos 30? Tô passando bem. Eu acho que eu tô vivenciando ela do jeito que tem que ser vivenciada, né? Tô sentindo a crise e vivenciando. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Pode Ser. Não deixe de escutar os outros episódios que a gente citou aqui no programa e tem vários outros assuntos. A gente espera vocês na semana que vem. Até lá.